Shalom a todos, estamos em Parashat Kitetse. E a gente está vendo na Parashá, está escrito Lo yavo Amoni u Moavi bikar Hashem. O povo de Amon e Moav não pode casar com o povo de Israel. A gente sabe que as mulheres sim, como Ruth, mas os homens não podem casar até Dor Asiri, até a 10ª geração. Então, parece que esse povo é muito perigoso para nós. Esse povo fez coisas erradas para o Am Israel. E aqui, a Torá está falando por quê? Al devar asher lo kidemu etchem balechem ubamayim. Por causa que eles não receberam o povo de Israel com pão e água, quando o povo saiu do Egito. E a segunda explicação, por causa que eles alugaram Bilam para amaldiçoar o povo de Israel. Então aqui tem várias perguntas. Primeira pergunta bem simples, que também Rashi está falando, é já que eles não ofereceram pão e água, já é um motivo para afastar eles? Qual é o problema? Não ofereceram. Até que está escrito que no final o povo de Israel entrou e comprou deles. Então, tinha povos que não deixaram entrar. Qual é o problema que não ofereceram? Fala Rashi, não, isso não é o problema. O problema é que no final fizeram o povo de Israel pecar. Isso é o problema. Sobre isso, um grande comentarista, Kliakar, pergunta, mas não está escrito isso no Pasuk. No Pasuk está escrito que eles não ofereceram pão e água. Não está escrito que eles fizeram o povo de Israel pecar. E o Kliakar, ele explica que verdade tudo faz parte. Que a ideia do Moab era que não oferecer pão e água, mesmo que eles estavam devendo para o povo de Israel. Por que estavam devendo? Explica o Rechaim Akadosh, por causa que os antepassados, Avraham Avinu salvou Lot da guerra, sempre salvou Lot. Eles estão vendo de Lot, estão devendo para a gente favores. Então, agora, a ideia é não oferecer pão e água, e o povo de Israel vai procurar com muita fome, sede e tudo isso, eles vão acabar fazer eles pecar de uma maneira mais rápida. E isso faz parte, que eles não ofereceram, faz parte do pecado. Mas a pergunta é, qual é a conexão entre isso e entre que eles alugaram Bilam para amaldiçoar o povo? Será que tem uma conexão entre as duas coisas? Será que dois motivos totalmente diferentes? Então, a primeira explicação é a seguinte. Tem pessoas que, no característica deles, são pessoas que gostam de dar, que são mais fáceis de tirar dinheiro deles. E tem pessoas que são mais difíceis, sempre guarda dinheiro, tudo isso. Tem dois tipos de pessoas. Mas aqui, quando a gente está falando, esse povo de Moab, eles não ofereceram pão e água. Então, será que a ideia deles era para pecar, fazer pecar o Am Israel? Ou talvez eles não queriam gastar dinheiro? São pessoas que não queriam gastar dinheiro. Vem no passo que fala, olha o que eles fizeram com o dinheiro deles. Eles alugaram Bilam com muito dinheiro.
estavam prontos de pagar uma fortuna somente para Bilam amaldiçoar o povo. Quer dizer que esse povo Moab não são pessoas que é difícil de tirar dinheiro. São pessoas que são prontas de tirar o dinheiro, de fazer com o dinheiro deles coisas que eles gostam. Ah, se é fácil de tirar o dinheiro, e agora eles não ofereceram para o povo de Israel, isso mostra que a ideia era tudo para o Israel chegar até eles e fazer eles pecar. Isso é a primeira explicação. A segunda explicação é que o povo de Israel tinha sempre inimigos que queriam matar o povo fisicamente, certo? Como Haman, como Aleno Hitler, como todas essas pessoas, e tem inimigos que queriam fazer pecar o Am Israel, como a época dos gregos, certo? Então, cada inimigo, o Am Israel, ele fez a guerra contra eles para não se prejudicar. Mas aqui a gente está vendo, esse Moab, eles fizeram as duas coisas. Primeira coisa, fizeram pecar o Am Israel, espiritualmente. A segunda coisa, eles alugaram Bilam para amaldiçoar, para o Am Israel morrer. Então, eles queriam matar mesmo o Am Israel. Não somente, então, também espiritualmente e também fisicamente. Então, por causa disso, de todos os povos, eles são os povos que não lo yavo lahem bikal Hashem. Então, por isso que está escrito essas duas coisas juntas, porque um motivo só. Se era uma das coisas, sempre a gente poderia nos guardar. Mas quando tem um povo que quer fazer as duas coisas, então a gente nem se aproxima. Está escrito, Lotidrosh elomam vetovatam. Não faz, não se aproxima deles. Isso a segunda explicação. A terceira explicação fala que, e antes disso tem uma pergunta. Isso que não ofereceram água, a gente explicou de acordo com Rashi e Kliakar, que isso que levou para fazer pecar o Am Israel. Então, isso é o motivo de fazer pecar o Am Israel aconteceu depois que eles alugaram Bilam. O que está escrito antes? Então, a resposta é a seguinte. Qual era a ideia de Bilam? A gente está vendo que cada vez que chega para Bilam, fala, por favor, vai amaldiçoar o povo. O que Bilam fala? Tudo que Hashem vai colocar na minha boca, eu vou fazer. Tudo que Hashem vai colocar na minha boca, é isso que eu vou falar. Por que ele fala isso? Parece um grande tzadik. A resposta é, isso era a ideia de Bilam. E a gente vai explicar. A gente está vendo na parashá da mulher Sotá, a mulher que o marido dela está suspeitando ela que ela foi com outra pessoa, traz ela para o Bet HaMikdash. Apaga o nome de Hashem sobre a água, ela precisa beber. Se ela pecou, então vai explodir. Se não, não acontece nada, ao contrário, vai receber bênção. O que estava escrito aqui, ali, nesse pergaminho? O nome de Hashem. E a pergunta é, escreve lá nomes de anjos ruins? Por que você está escrevendo o nome de Hashem? Resposta é que Hashem quer sempre dar brachá no mundo. Isso que Hashem traz. Isso é uma grande regra. Hashem traz sempre brachá. A pergunta é se a gente é como se fosse um receptor de receber a brachá ou não. Isso é a pergunta. Essa mulher, se ela não pecou, se ela não tinha filhos, vai ter filhos bonitos, vai ter uma grande bênção. Se ela pecou, simplesmente ela não aguenta a bênção. Então, por isso que ela vai morrer.
E isso é a ideia de Bilam. Está escrito no Pasuk. Ami zechorna. Meu povo se lembra o que queria fazer Bilam ben Beor minashitim, do lugar chamado Shittim. E a pergunta é, Bilam era de Petor, não era de Shittim. Shittim era o lugar onde Am Israel pecou. A resposta é que Bilam, o plano dele era já de fazer pecar o Am Israel. Era o plano. Ele falou, eu vou querer abençoar o Am Israel, eu vou colocar tudo que Hashem vai colocar na minha boca, é isso que eu vou falar. Eles vão receber uma brachá de Hashem. E se eles vão pecar, vão ser pessoas que não podem receber a brachá. É isso que vai causar para eles a epidemia que aconteceu. É isso que eles queriam fazer. Então, tudo é uma coisa só. Queriam fazer pecar o Am Israel e trazer o Bilam para, no final, abençoar, que essa bênção vai virar como uma maldição, porque o Am Israel pecou, e assim prejudicar o Am Israel. Isso era a ideia. Mas ainda a gente precisa perguntar duas perguntas. Primeira pergunta, pecar o Am Israel, fazer pecar o Am Israel não está escrito bem claro no Pasuk. Está escrito o início. Eles não ofereceram, o povo de Israel entrou, então isso que fez pecar. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, fazer pecar o Am Israel aconteceu com as mulheres. Se aconteceu com as mulheres, por que está escrito que as mulheres podem se casar com o Am Israel? Se isso é o problema, as mulheres de Moab fizeram pecar o Am Israel, não os homens. Certo, os homens que não ofereceram, fala a Gemara, quem precisa oferecer é os homens, não as mulheres. Tudo bem? Mas o pecado mesmo, quem fez são as mulheres de Moab. A resposta é a seguinte. O Passuco quer falar para a gente que o pecado mesmo, ele está escondido. O que quer dizer? No momento, a gente não está vendo o perigo. A gente não está vendo o perigo, não está aparecendo imediatamente. Então, mas a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ver o que está acontecendo. A primeira coisa, eles não ofereceram. Estavam devendo para a gente um favor. Por que não ofereceram? Qual é o plano deles? Aí que tem um problema. Depois, quando a gente entra dentro da situação, já acabou. Já acabou, não é o ponto. O ponto é antes. Antes, isso que começa tudo, a gente olha pelo começo. O final do pecado a gente não olha, a gente olha pelo começo. E o começo, a Torá fala, presta atenção no começo. Onde tem o perigo? Quando alguém chega para uma situação, será que eu vou... Quem vou contratar? Essa pessoa pode fazer problemas espiritual, não espiritual. Todas essas coisas a gente precisa ver antes. E isso é o ponto. Não o ponto do pecado mesmo certo que as mulheres fizeram. Mas a Torá, ela tá se focando sobre o início. Isso, o início que ainda a gente consegue ver, enxergar, a gente não pode fechar os olhos. E isso é o ponto onde a gente pode se afastar do Yetzer, a gente pode fazer para não cair. Que Bezrat Hashem nos ajuda sempre de ser atento para ver onde é o Yetzer, onde é o lugar que eu preciso colocar meus filhos, onde eu preciso viajar, onde preciso me afastar ou onde preciso me aproximar. E já antes do desafio, assim que a gente sempre vai poder fazer mitzvot e não entrar dentro dos desafios, Bezrat Hashem, através disso,
como a gente falou, que quando tem mitzvot e tem coisas boas, a gente fica receptores, aí a gente pode receber, Bezrat Hashem, a bracha de Hashem. Shabbat Shalom.